Oi, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre estrutura e mapeamento de processos. Então, o que seria essa estrutura que eu tanto falo? A estrutura, ela é a soma de vários processos mapeados e construídos dentro de um objetivo, que nesse caso é consolidar e profissionalizar a sua empresa. Digamos que ela seria como se fosse a construção de uma casa, né? O que precisa ali para poder a gente iniciar, né, uma construção de uma casa? A gente precisa ali primeiro dos materiais, o planejamento, né, os materiais, as ferramentas, e depois o início da construção, né, que seria ali a mão de obra, e no final a casa pronta, né, gente, já o resultado ali. Então seria mais ou menos assim também com relação à sua empresa. Eu vou listar aqui alguns pontos importantes, né, para sua empresa, que justamente essa estrutura e a organização dos seus processos, elas podem ajudar. Eu coloquei aqui o direcionamento de projetos, né, a gente consegue ter mais clareza aí quando a gente escolhe lançar um projeto novo, um novo produto, um novo serviço, para quem que a gente vai vender, né? Então a gente consegue fazer algo muito mais assertivo, tá? Vendas qualificadas. Dentro das vendas qualificadas, a gente consegue ter um bom atendimento, entendimento de quem são os nossos clientes, né? Quais são os nossos produtos, quais são os nossos serviços, o que é que a gente vende, né? Além do serviço, o que é que a gente vende como propósito, como valor da nossa marca. Então, a gente consegue direcionar as nossas vendas muito mais qualificadas, o que envolve também a parte do atendimento, que a gente consegue ali atender os nossos clientes de forma também mais assertiva, também que geraria lucratividade para a gente, né? Mais vendas, mais money, mais lucro. Ou não. Se você não ter esse processo também registrado aí com relação à sua empresa, talvez você nem saiba também se você está lucrando ou não, né? Você pode estar aí perdida achando que você está ganhando dinheiro, mas você não está. Então, além da lucratividade, a gente seria também aqui próximo do direcionamento, né? As metas claras. A gente sabe para onde a gente está indo, a gente consegue aí direcionar, né, a nossa energia. A gente não fica apontando para todos os lados, a gente segue um único objetivo e a gente alcança, né, níveis maiores. A gente também cria marcas irresistíveis, que aqui seria processos de identidade visual, branding, né, coisas relacionadas a isso, mas também que está tudo interligado. Porque uma coisa não funciona sem a outra. Para que a gente tenha um, a gente precisa dos outros também. São inúmeros benefícios que eu poderia ficar listando para vocês aqui. E aí você me pergunta, Ana, isso é realmente importante? Nossa, talvez hoje você não ache essa aula assim tão irresistível quanto a nossa aula de mentalidade, né? Mas é realmente uma aula muito importante. É algo assim mais denso, vamos dizer assim. Olha, parte de processo eu considero uma parte chatíssima, mas que é muito necessária. Então, se a gente ignora, se a gente posterga muito para poder fazer, a gente realmente está adiando os nossos resultados, o nosso sucesso. Você vai acabar gastando tempo e energia em algo que você não vai ver resultado. Então, você vai continuar aquele ciclo. Eu faço, eu gasto meu tempo, eu gasto meu dinheiro, porque muitas das vezes a gente investe o nosso dinheiro ali nos nossos negócios para poder rodar, para poder crescer. Não é mesmo? Já perdi as contas de quantos investimentos eu já fiz aí na minha empresa, nos meus negócios, mas faz parte. E o propósito de tudo isso é justamente a gente chegar a algum lugar, né? A gente não perderia tempo se realmente a gente não quisesse chegar em algum lugar. Então, se esse é o seu objetivo, se é isso que você deseja, né, realmente decida, se comprometa tenha responsabilidade com os seus negócios. Uma empresa, ela tem muitos processos, vocês sabem disso, mas hoje a gente vai mapear, meio que destrinchar aqui, ainda que sim, de forma superficial. Então hoje a gente vai navegar aí, né, esses 3 princípios que eu considero a tríade da estrutura. Então, o que seria essa tríade da estrutura que eu falei, né? É um método que eu chamo de OPC. E que diabos é isso? OPC. Ele seria o que, para quem e como. O que é? OPC, o que é, para quem e como. Essa é a base que eu considero principal para a gente dar início, né, o mapeamento das nossas estruturas. Por quê? Você precisa saber
o que é que você faz, a sua empresa, para quem, seus clientes, e que seria a parte comercial, ferramentas para que a gente faça tudo isso aqui acontecer. Então, né, mas antes da gente entrar nesse método aqui, muitas vezes você já tem uma empresa, né, você sabe quem são seus clientes, você até já funciona, né? Eu acredito que seja a maioria de vocês aqui, o negócio de vocês, ele já roda. Mas por que isso aqui? Ficou parecendo algo muito óbvio, eu imagino, mas é justamente sobre isso que a gente tem falado todos esses dias, né? Sobre a clareza que vocês vão ter. Mapear todos os processos é vocês realmente terem noção do que vocês estão fazendo. Mesmo que vocês já sabemos de cabeça, a gente sabe o que é o nosso negócio, né? Mas muitas vezes a gente precisa, são pequenos detalhes, que às vezes passa desapercebido, que seria realmente ali o ponto-chave para a gente poder fazer grandes mudanças na nossa empresa, tá? Então vocês vão entender direitinho isso aqui. A gente vai montar um fluxograma para vocês poderem ter uma compreensão maior. Mas antes disso, a gente vai falar sobre outro assunto, tá? Com relação à alma do seu negócio. O que seria a alma do meu negócio? Eu vou explicar agora para vocês. Missão, propósito e valor. A alma do negócio é a razão da sua empresa existir. O motivo, os valores, os propósitos, né? Que guiam desde o início ali, desde a criação da sua empresa, até os momentos atuais. Se ainda não tem definido a missão, propósito e valor da sua marca, coloque liste como prioridade para você poder criar, tá? Porque é realmente a partir daqui que tudo começa. Inclusive, o livro que eu tenho lido atualmente, né, o Essencialismo, tem uma parte bem importante que se encaixa perfeitamente com relação a esse assunto que a gente vai falar agora. Eu vou ler aqui para vocês. No ano de 1982, a empresa Johnson & Johnson teve um escândalo trágico com um dos seus remédios que mais vendiam no mercado, que dava mais lucro para a empresa, que era o Tylenol. Um caos, né? Eles descobriram que os frascos tinham sido violados e surgiu a notícia de que 7 pessoas tinham sido mortas devido ao uso do remédio aí. Então, o que aconteceu? Aí vocês vão entender qual a importância de ter a alma do seu negócio definida. Eles tiveram aí a difícil decisão do que eles iriam fazer diante de tudo isso, né? A mídia e a situação com as pessoas e tudo mais. Eles tinham um credo, que é uma declaração escrita desde 1943 pelo presidente Robert Wood, que estava praticamente gravada na pedra na sede da empresa. E no livro fala que ele simplesmente listou por ordem de prioridade qual era a missão ali da empresa, da Johnson & Johnson, né? Realmente para casos como esse que tinha acontecido ali com eles. Que diz que os clientes vêm primeiro e os acionistas vêm depois, né? O que ele quis dizer com isso? Que diante de uma situação que envolvia um escândalo enorme com a empresa envolvendo clientes, né? Independente do que acontecesse, independente de ser um escândalo com um produto mais lucrativo da empresa, independente do que acontecesse, a prioridade deles era os clientes. Então ali foi um momento decisivo, onde a missão da empresa foi determinante, né, para que os acionistas, quem estava ali direcionando, pudesse tomar a decisão mais assertiva com relação ao momento da empresa. E no livro relata que imediatamente eles retiraram todos aqueles produtos da prateleira, né, tendo uma perca enorme de produtos e tudo que envolveu, mas eles tinham consciência de que eles estavam perdendo algo naquele momento para poder ganhar algo muito melhor. Né? Imagina só as notícias que estavam falando mal, né, da empresa, da Johnson & Johnson, pelo ocorrido, que foi triste. Pessoas estavam morrendo por isso, né, por conta dessa violação dos frascos. E eles tiveram essa atitude, que é uma decisão difícil, porque envolve muito dinheiro, mas eles tinham como prioridade justamente os seus clientes. Então, esse é um dos exemplos de missão, né? Quando eu falo sobre a alma do negócio, esse é um dos exemplos. Outros exemplos também que a gente pode ter com relação à missão, propósito e valor da empresa são marcas super conhecidas, como a Coca-Cola, a Natura, a Netflix. Então, são marcas aí que a gente tem como referência, que tem a sua missão, o seu propósito e o seu valor bem definidos, e é o que posicionam eles no mercado. Foi um dos pontos que fizeram eles ter autoridade, né, nos segmentos deles. Então, dentro da missão,
do propósito e do valor da sua empresa, a gente tem também direcionamentos mais ligados à parte ali do marketing, do desenvolvimento da sua empresa. Mas como eu falei, não existe uma ordem, simplesmente tem passos que a gente precisa fazer, seguir, né? Uma coisa vai ligando à outra. Então, para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui como exemplo a minha missão, meu propósito e meu valor. A minha missão, que seria transformar empreendedoras em empresárias, elevando o nível, colocando uma peça aqui, gente, porque haja cabeça, hein? Transformar empreendedoras em empresárias, elevando o nível de consciência, trazendo clareza em seus processos para que construam negócios sólidos dentro e fora do digital. O meu propósito é me tornar referência de ensino e aperfeiçoamento para empreendedoras. E os meus valores são mentalidade, propósito, liberdade e autenticidade, porque eu não acredito que a gente possa construir legados, né, que a gente possa construir algo sem esses valores aqui, sem a mentalidade, né, com propósito e objetivo, que nos leva à liberdade, viver com liberdade, né, seja mental, seja física e tudo mais. Então a gente precisa estar vivendo os nossos sonhos com liberdade, porque senão não faz sentido. Tá? A gente empreende, eu acredito, como eu sempre falo, que o empreendedorismo ele é liberdade. Então, para mim, não faz sentido algum eu construir algo que simplesmente me deixe presa, de alguma forma. Tá? E a autenticidade, porque eu também não acredito que a gente construa algo se a gente não coloca ali a nossa personalidade, se a gente não tem aquela identidade ali especial que só a gente tem dentro dos nossos negócios, tá? Então, esse aqui é a alma do meu negócio, né, da Querida Voz. Dentro, né, da missão, do propósito, do valor, a gente tem aqui inserido a cultura de marca, tá? O que seria a cultura de marca? É a gente pegar tudo que está no interno do nosso negócio, além dessa parte que vocês viram, a outra que a gente falou, quando a gente fala sobre justamente a personalidade, a identidade ali da nossa marca, né? Do nosso negócio, que envolve identidade visual, a parte da nossa comunicação com o mercado, né? Com os clientes, com o mundo. Esse seria o nosso posicionamento no mercado, tá? É tudo junto e misturado e faz o bolinho. E dentro do posicionamento de mercado, é muito importante também, porque além de a gente saber o que a gente faz, né, o porquê que a gente faz, a gente também consegue ter clareza daquilo que a gente não deve fazer, tá? Aquilo que a gente não faz. Então, todo esse acoplado aqui, né, de informações é realmente para que a gente tenha um máximo de clareza. A gente tem regras, a gente tem limites. E como vocês puderam perceber, não é só uma coisa, né? São vários pontos. São muitos pontinhos que, como eu falei, a gente às vezes tem até noção, mas se a gente não ter pontuado e organizado, muitas das vezes vai demandar da gente em alguns momentos, né, principalmente de crescimento da nossa empresa, que a gente vai simplesmente ficar perdida. Já que eu expliquei para vocês um pouquinho aqui do que seria a nossa missão, propósito e valor, em relação à cultura de marca, a gente vai voltar agora lá, tá? Para a nossa tríade da estrutura, para poder a gente entender como é que a gente faz. Nessa parte do que a gente direciona para a empresa, ela seria tudo que envolve a sua empresa, né? A sua empresa, o que ela é? Empresa de quê? Faz o quê? Vamos dar um exemplo aqui, ela se chama Doce. O que ela Doce Brigadeiros faz? Óbvio, né? Brigadeiros. Como vocês puderam perceber, a partir daqui a gente já começa a atender para a parte do como, né? Brigadeiros. Como eu vou vender brigadeiros? Mas ainda não chegamos lá. Você vai montando e interligando. E depois você simplesmente pega todo esse processo aqui e registra em outro documento, tá? No Word ou algo do tipo. Porque aí você vai conseguir. Essa parte aqui é justamente para você mapear. O mapeamento é o início do processo onde você vai anotar todas as ideias, todas as informações. É necessário que a gente tire todas as informações para que a gente depois consiga organizar. Então você vai listando aqui, né, esses doces.
O que eu preciso para fazer os doces? Material. Que materiais são esses? Né? E aí você vai direcionando tudo. A parte para quem é a parte de clientes. Nessa parte de clientes, vocês vão listar tudo relacionado ao seu cliente, né? Quem eles são, onde eles moram, o que gostam de fazer. Então aqui você vai mapear tudo com relação ao seu público-alvo. Depois que você mapear tudo relacionado ao seu cliente, que é importante, tá? Essa parte do cliente, ele está relacionado com relação às suas vendas, com relação aos seus produtos, né? Com relação à sua comunicação, como você vai falar. Um exemplo desse mapeamento quando a gente ia vender brigadeiros na rua, eu sempre direcionava as meninas a um público específico e a gente descobriu algo chocante. A gente achava que criança, né? Criança gosta de doce e tudo mais. Criança era justamente o público que menos consumia os brigadeiros. Realmente, quando alguma criança comia, era por incentivo do pai. O pai comprava, dava pra criança, a criança comia e tal. Mas nunca realmente assim, tipo, ai mãe, brigadeiro, quer comer? Não, não tinha isso, tá? Como a gente já entendia quem eram os nossos clientes, quem era o público-alvo, a gente direcionava aquelas vendas para pessoas específicas. Então a gente evitava, né, crianças, obviamente, porque também não é a criança que compra, né? Geralmente quem compra são os pais, mas a gente evitava a nossa comunicação na hora da venda com relação às crianças. Tipo, ai mãe, compra pra criança, porque a gente sabia que criança geralmente não ia querer, né? Então a gente evitava pessoas mais velhas, idosos, a gente já não oferecia. Como a nossa venda era na rua, então a gente precisava ir até o cliente, a gente também tinha que otimizar o nosso tempo. Essa foi uma das estratégias que a gente usava justamente para a gente conseguir ter ali um tempo maior, que a gente tivesse mais resultados dentro daquele tempo. Tá? Então é muito importante você mapear essa parte dos seus clientes, porque realmente ele vai te dar muito direcionamento. Outra parte importante também é o como, né? O como não é só com relação a como você vai, nesse caso aqui, né, o exemplo da Ledoce, não seria só o como eu vou vender brigadeiro, né? Não seria, aqui é todos os processos do como, né? O que entra aqui no como eu vou vender brigadeiro, né? Qual será a minha opção? Vai ser vender na rua? Vai ser por encomendas? Então aqui nessa parte do como você vai colocar toda a parte de como, né? O que você precisa ali para poder tornar tangível todos os processos da sua empresa. Então eu começo a listar aqui a parte do como do meu brigadeiro, né? Por encomenda, né? Se vai ser por encomenda, o meu cliente vai retirar ou vai querer que entregue? Os dois. É importante que você faça, não é do dia para a noite que você vai conseguir fazer todos esses processos, porque como vocês viram, é cansativo, é complexo, tá? Você tem que estar com a mente tranquila para poder você parar, pensar, analisar e tudo mais, inclusive a gente vai falar sobre isso. Então é necessário que você escolha o momento, né? Eu lembro que eu falei que é a partezinha chata. Então é melhor que você escolha o momento certo para você ter esses momentos de organizar. Não vai ser do dia para noite, né? É chato, convenhamos, é chato, é um processo bem chatinho, tá? Mas como eu falei, ele é importante. Então aqui você vai listar pela parte dos comos, né? Dentro de todo esse fluxograma que você vai criar, tá? Ai, Ana, ficou complexo, meu Deus do céu. Então, né, gente, um presente para vocês. Eu vou disponibilizar um material que vai te ajudar nessa construção, um checklist, né, com vários processos ali estrutural da sua empresa para vocês ir se baseando por esse checklist, tá? Vai ficar muito mais prático e fácil. Nesse checklist ele vai ter a parte desde o início da criação da sua empresa, com relação a produtos, todos esses processos aqui que vocês construiriam do zero, né? Vocês vão conseguir ter esse checklist para poder facilitar a vida de vocês. Então, após você entender como funciona o mapeamento, você também precisa entender como é que esse ciclo funciona, tá? Não é uma coisa estática, você não faz e larga lá. Muitas coisas, elas não vão mudar, porque elas têm que se manter firme, né? Uma parte da missão, propósito e valor, geralmente isso não muda, porque é com relação a princípios, né, da sua empresa.
Então, isso fica estável. Agora, toda outra parte operacional pode ser mudada, pode ser alterada, porque ela precisa justamente desse ciclo, né, de você descobrir, de você identificar, de você aperfeiçoar, de você descartar. Tá? Então, agora eu vou explicar para vocês como é que esse ciclo funciona. Aqui nós temos a base, ciclo, né, desse mapeamento, que é, vocês podem ver aqui, ó, olha o OPC aqui. Inicia no OPC, onde a gente tem a descoberta, conhecimento e execução, né, onde a gente descobre, onde a gente traz o nosso conhecimento para quem e tudo mais, e a gente executa, né, o como. Dentro desse OPC, a gente tem o ciclo, né, que é justamente a análise, o aperfeiçoamento e o descarte. O que é que seria isso aqui? É a gente olhar lá para o nosso fluxograma, né, a gente entender tudo e a gente ir com o tempo aperfeiçoando, a gente ali analisando, né, o que é que faz sentido para o nosso negócio, o que é que não faz mais. Então, essa aqui é realmente a base para que você mantenha toda a sua organização eficiente, né, para que ela continue ali fluindo, te trazendo otimização de tempo, clareza, organização, tá? Então, depois que você faz todos esses processos, você continuará, tá? Ser empresário é isso, gente. É uma profissão realmente dura, né? Digamos assim, de a gente cuidar da nossa empresa, de a gente administrar, de a gente organizar tudo direitinho. Então, isso é muito necessário, tá? Eu até costumo falar, gente, quem inventou esse negócio de empresário, gente, de empreender, é maluco, gente. Isso é doideira. E olha que isso aqui é só uma das coisas, né, que a gente conversou, que a gente falou aqui, desses processos de gestão empresarial, tá? Porque eu não me aprofundei, outras pessoas até mesmo que eu não domino, não é pra colocar medo, tá? Mas aí vocês vão dar uma leve surtadinha quando vocês começarem a entrar na parte de finanças, né, do financeiro, de você fazer classificação, de você entender quais são os produtos e serviços que realmente te dá lucro, que vende, que você deve vender. Inclusive, uma dessas experiências, quando eu comecei a estudar, né, finanças para negócios, eu fiquei chocada, porque eu comecei a planilhar, né, porque se você tem que fazer planilha, gente, é anotar a informação. É o OPC aqui, ó, descoberta, conhecimento e execução, tá? Então, no momento que eu comecei ali a planilhar com relação ao financeiro da Ledoso, eu comecei a surtar. Gente, na finanças a gente tem um termo que a gente usa com relação a produtos e serviços que lista como verde, laranja e vermelho, que seriam produtos, né, que você analisa a lucratividade de cada um. Então eu tinha os meus produtos, né, que eu vendia ali, os brigadeiros, uma cartela com mais de 10 sabores de brigadeiros, e eu vendia esses brigadeiros. Tinha um que eu não gostava de fazer de jeito nenhum, e se eu pudesse evitar, eu evitava, que era o de casadinho e o de morango. E aí, para minha surpresa, eles eram um dos brigadeiros que mais me dava lucro, né? Então, ali no momento que eu peguei os meus produtos, que eu fui precificar um por um, gente, demorou, tá? Demorou. Então, eu identifiquei aonde que eu estava falhando, né? O que é que eu estava fazendo ali que não estava gerando mais lucros para minha empresa. Então, é isso que eu estou falando, tá? Sobre você ter clareza, sobre você entender de cada processo da sua empresa. Tudo que eu expliquei para vocês aqui, tá? É uma base, tá? Onde vocês podem iniciar nesse processo de organização da sua empresa. Não é tudo, como eu falei, porque todos os processos internos da sua empresa, tudo que envolve, ele é muito extenso e a gente não consegue, inclusive, aprender tudo isso de uma vez só, né? A gente vai aprendendo aos poucos. É que eu aconselho vocês a fazerem, né? Vocês realmente serem mulheres curiosas, né? Que querem cada vez mais aprender a desenvolver, porque a gente, como eu disse lá, né, na parte da minha missão é abrir o caminho, né? É trazer clareza para vocês, mas não é o ponto onde vocês vão parar, tá? Eu posso ser só o start para vocês estarem se desenvolvendo cada vez mais nos negócios de vocês. Então, a partir do momento que você mapear todos esses processos básicos,
tá? Que é aquilo, tudo começa de uma base, a gente não tem como, existe a estrutura. Lembra lá do início da aula, quando eu falei com relação à casa, né? A gente não pode pular etapas, a gente não pode pular processos. Então, vocês querem organizar o negócio de vocês, comecem pelo básico, tá? Que é exatamente isso que eu tentei trazer aqui para vocês. Eu acoplei o máximo que eu pude para que não ficasse tão complexo, porque realmente essa parte de gestão, em alguns temas, ele se torna muito complexo e aí não desce, né? Ou então vai descer na marra, né? Digamos assim. Não é isso que eu quero para vocês, tá? Apesar de ser, como eu falei, que você empreender, você ser empresária, ele é um serviço cansativo, né? Mas vale a pena. Não vejo outra forma de uma mulher, ela ser independente, ela ser livre, ela ter liberdade, se não for empreendendo, se não for com os seus negócios. Eu acredito muito que o empreendedorismo, ele realmente, ele resgata a gente, sabe? A gente consegue conquistar coisas, a gente consegue viver coisas, então ele viabiliza realmente a vida que a gente deseja ter, tá? Então, se você tem uma vida que você deseja, se você tem algo que você quer construir, tudo isso o empreendedorismo ele te possibilita. Mas a partir do momento em que você se compromete, né, a partir do momento que você tem a responsabilidade de realmente fazer com que isso dê certo, aquilo que eu falei, a responsabilidade é somente nossa. Se os nossos negócios estão bagunçados, se os nossos negócios não estão dando certo, significa que a gente está errando em algo. E se a gente está errando em algo, às vezes é algo que a gente não tem nem noção. Então a gente precisa buscar esse conhecimento, a gente precisa desenvolver isso, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês também, tá? É com relação à execução, tá? Porque não adianta vocês assistirem essa aula, vocês consumirem conteúdos, tá? Se vocês não executarem, aí vocês vão falar, nossa, olha lá, ela falou um monte de coisa, não pude nada, não me agregou em nada. Realmente não te agregou ou você não parou para poder executar aquilo que você aprendeu, tá? Então não adianta você se encher de conhecimento se você não vai executar, porque é justamente dentro da execução onde você vai errar ou acertar, e dentro disso você vai começar a se aperfeiçoar. Então é importante que vocês executem, tá? É uma das coisas que eu mais vejo assim, que às vezes a gente aprende, a gente erra muito nisso, a gente tem acesso ali, né, aquilo que vai transformar as nossas vidas, mas a gente às vezes diz que não prestou porque simplesmente a gente nem testou, né, a gente nem foi ali fazer nem nada. Então, um conselho que eu dou para vocês, tá, não demorem de aplicar o que vocês aprenderam, de executar, não tenham medo de errar, né, porque é justamente no erro onde você aperfeiçoa ali tudo que você está aprendendo. Ah, mas o que vão pensar? Não pensar o quê? Não pensar nada, você está construindo o seu império, tá? Então você tem que ter a sua mentalidade forte para que você consiga realmente construir aquilo que você quer. E isso não depende do outro, tá? Você não tem que olhar para o outro, você não tem que olhar para o lado, você tem que olhar somente para o seu objetivo que você precisa traçar. Então é isso, maravilhosas. Até a próxima. Beijão.